Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Quantos de nós não queria ter estabilidade na nossa vida? Estabilidade na nossa vida emocional. Quando vêm os problemas, as dificuldades, você vai ter o que? A estabilidade para resolver. Você vai ter as palavras certinhas para encaixar naqueles problemas, naquele momento que você vai ter que falar. Aí você tem o que? A estabilidade. Você vai saber resolver todos os problemas e situações. Quantas pessoas também que não queriam ter estabilidade na vida financeira? Você literalmente abrir a carteira e ver um dinheiro lá que não tem nenhum compromisso para ele de pagar uma conta ou até mesmo um saldo na sua conta bancária. Você falar bem assim, pô, eu posso programar uma viagem no final do ano. É uma estabilidade. Ou até mesmo uma estabilidade na sua vida, na saúde. Por muitas vezes você toma um remédio que para o quê? Para curar uma dor. Mas através daquele remédio vem trazer outros danos. É uma instabilidade, você toma um remédio para uma coisa, mas automaticamente você tem que tomar outro remédio por causa do dano daquele remédio trouxe na sua vida. É uma instabilidade, é você literalmente viver a troco de remédio. Então hoje o Espírito Santo viu a necessidade que nós, quando eu falo assim, eu também me encaixo. Nós estamos querendo essa estabilidade da parte de Deus. Então vamos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo número 6, para a gente aprender o que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Fala bem assim, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, ciência e o temor do Senhor será o seu tesouro. Então veja bem, quando o profeta Isaías escreveu aqui, Isaías 33, versículo 6, aquele povo estava passando pela uma instabilidade, uma insegurança que aquele povo estava vivendo. Então eu poderia começar pela estabilidade, mas o Espírito Santo nos dá a direção para a gente começar sobre o temor. Se você entender a palavra temor, literalmente, meu irmão, a estabilidade, a abundância, a salvação, a sabedoria, a ciência, vai vir tudo vamos dizer assim, aclopado nessa palavra temor. Se você for pesquisar a palavra temor, você vai ficar com medo. A palavra temor é uma coisa horrível, é você ter medo. E literalmente, você acha que Deus quer que você tenha medo dele? Quando você tem medo de uma coisa, o que você faz? Afasta daquela coisa. Então, se você for pesquisar a palavra temor, você vai se afastar de Deus. E Deus, meu irmão, não quer que você se afaste dele. Quando falamos de temor, é obediência. É você obedecer a palavra do Senhor. É você obedecer a Deus. Deus, meu irmão, quer sim te dar a estabilidade. A estabilidade, meu irmão, literalmente, a definição da palavra estabilidade é uma solidez. É você entrar, pisar e tiver o quê? Sólido. Por isso que Deus abriu o mar vermelho e não teve lodo. Deus abriu o mar vermelho e a palavra fala que aquele povo passou a seco. Assim também foi no Rio Jordão. Assim também foi com o profeta Elias. Assim também foi com o profeta Eliseu. Então, quando falamos de estabilidade, falamos de segurança. É a mesma coisa de você entrar numa ponte. Você vai querer colocar o seu carro, colocar a sua família em risco em uma ponte que ela pode cair? Você só vai entrar nessa ponte se aquela ponte te oferecer o quê? Uma segurança. Então Deus, meu irmão, é essa ponte. Entre aspas, só para você entender, Deus, meu irmão, quer que você entre. Deus, ele quer que você, meu irmão, confie no Senhor. Aí sim, meu irmão, vai ter o quê? A estabilidade, a segurança para você, meu irmão, literalmente caminhar dia após dia. E quando falamos de abundância, o profeta Jeremias falou que os pensamentos de Deus são pensamentos de quê? De paz. Não de trazer para a gente danos, não de trazer para a gente sofrimentos, mas sim abundância. Então Deus, meu irmão, ele tem sim uma abundância para a gente. Uma abundância, meu irmão, que ultrapassa a nossa imaginação. Por isso que Deus fala que os pensamentos de Deus
Não são os nossos pensamentos. Só para você entender. Se você hoje imaginar uma coisa, Deus, meu irmão, Ele surpreende a gente com aquilo que a gente quer, mas muito mais além. Se você quer 5, Deus Ele vem e traz para você 20, porque Deus sabe o potencial que você tem de não só receber 5, mas sim como 15 a mais que se tornam os 20. Deus sabe, meu irmão, o tamanho do potencial que a gente tem. Por isso que fala de abundância. E quando fala da salvação, Deus, meu irmão, Ele tem uma salvação, uma segurança para mim e para a sua família. Deus, Ele tem um projeto de salvar a humanidade. Quando falamos de humanidade, inclui eu e você. Deus, Ele tem, meu irmão, vamos dizer assim, um plano de salvar cada um de nós. E quando falamos da sabedoria de Deus, as pessoas entendem de forma errada da sabedoria de Deus. Veja bem, se você for pegar no livro de Provérbios, capítulo de número 1, versículo 7, fala que o temor de Deus é o princípio do quê? Da inteligência, da ciência. E quando você fala lá no Provérbios, capítulo 9, versículo 10, fala que o início da sabedoria de Deus é o temor. É você obedecer a palavra. Quando falamos, meu irmão, de sabedoria, se a gente for analisar o livro de Provérbios, você vai entender que a sabedoria de Deus é você literalmente obedecer a palavra de Deus. Você se torna um homem sábio. Você se torna, meu irmão, um homem que vai viver a palavra de Deus. E quando falamos da ciência de Deus, falamos da inteligência. Deus, meu irmão, Ele dá pra gente, cada um de nós, de tal maneira uma inteligência, que olha pra você ver, uma única pessoa inventou, meu irmão, a eletricidade, ou entre aspas, a luz. Então veja bem, uma única pessoa, meu irmão, descobriu e desvendou ali através da ciência que Deus deu, o combustível, entre aspas. Ele pegou o petróleo e transformou o petróleo em gasolina e muitas outras coisas. Lógico, foi por causa de quê? Da ciência que Deus deu. Olha para você ver que interessante. Se você, meu irmão, literalmente tiver o temor de Deus, obedecer a palavra de Deus, Deus, meu irmão, Ele vai trazer todo esse cômodo. É a mesma coisa que, assim, você ir no McDonald's, por comprar um McLanche feliz para o seu filhinho. Olha para você ver, seu filhinho só quer uma coisa, o brinde, o brinquedinho. Mas lógico, quando você pega aquela, vamos dizer assim, aquela bandeja, vai vir o hambúrguer, batata frita, um danoninho, um refrigerante e o brinde. Então veja bem, Deus, meu irmão, Ele surpreende cada um de nós. O que Deus tem para mim e para você é muito mais além do que a gente imaginamos. Por isso que Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, para que tudo que a gente for fazer, a gente pensamos em Deus. Só conjecturando a palavra para você entender. Tudo que você, meu irmão, fazer, pense em Deus. Tudo, meu irmão, que você imaginar, pense em Deus, porque Deus está vendo tudo. E se você tiver o temor, a obediência de Deus, você tem a chave do tesouro de Deus. Olha bem para você ver, de Gênesis a Apocalipse, tem tesouros aqui. Toda palavra é um tesouro. E nós temos o quê? Se você tiver o temor de Deus, você vai ter o tesouro na sua mão. Sabedoria de Deus, meu irmão, é o quê? É o tesouro aqui, é a palavra de Deus. Se você pegar um único versículo aqui e viver esse único versículo, você está sendo uma pessoa sábio. Assim que Salomão, meu irmão, ensina cada um de nós o que é a sabedoria de Deus, é a obediência de Deus. Então hoje o Espírito Santo está trazendo esse vídeo para a gente, porque as pessoas estão passando, meu irmão, uma instabilidade. E uma instabilidade que o povo está passando é a falta de temor de Deus, é a falta de quê? De obedecer a palavra de Deus. Não está diferente, meu irmão, do que o profeta Isaías relatou lá. Mas entanto, se você for pegar o livro do profeta Isaías, se você pode analisar que o povo começou a ter temor de Deus e a situação mudou. O povo começou a acreditar em Deus, o povo começou a buscar a Deus e as coisas mudou. Então, se hoje você quer uma estabilidade na sua vida, busca Deus, que essa estabilidade vai acontecer na sua vida. Eu profetizo na sua vida estabilidade, mas a partir do momento, meu irmão, que você busca Deus.
E eu convido você para iniciar agora recebendo Jesus como Salvador da sua vida, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Você nesse momento pode receber Jesus. Através desse vídeo, eu recebi num rádio. Você também pode receber aqui agora. Deus abençoe, um forte abraço, fica com Deus.